E aí, perdido de Nova York, beleza? Gente, como eu já expliquei no último vídeo, eu sei que eu tô um pouco atrasado aí com os vídeos, mas é muito trabalho e tem que dar uma atenção pra minha mãe, que tá aqui, tem que passear um pouco também, então, né? Mas eu vou colocando em dia aí, vou colocando em dia. E hoje vou dar mais uma dica de como você, que já, né, começou a aprender inglês, como que você pode improve, como você pode melhorar isso. E como a gente tá aqui no YouTube, eu vou dar uma ideia para vocês no próprio YouTube. Como que é isso? Bom, vamos lá. Lá na década de 90, quando eu era adolescente, estudava, né, pouco, eu gostava muito de rock and roll. O primeiro CD que eu comprei na minha vida foi... Não, o primeiro disco que meu pai me deu foi um disco do Michael Jackson, o Thriller, beleza? Mas vamos pular essa parte. O primeiro CD que eu comprei foi o Nevermind do Nirvana. Pois bem, eu tentava cantar aquilo, mas, sabe, aí só saía aquele enrolation, embromation que era terrível. Pois bem, depois que eu aprendi um pouquinho, já, né, quando eu já tava aqui e tal, o que eu fiz? Eu fui ver algumas letras dessas músicas no YouTube. Como você pega a música e, primeiro, para você entender o que está sendo falado naquela música, você ouve a música, né, obviamente em inglês, mas com uma tradução, uma legenda embaixo em português. Você ouve uma ou duas vezes dessa maneira. Para quê? Para você entender o que está sendo falado, qual que é o assunto, qual que é a dinâmica ali, né? E depois você pega a mesma música com uma legenda também, só que dessa vez em inglês. Estão me entendendo? Vira aí onde eu quero chegar. Por quê? Porque a partir do momento que você ouviu e leu a legenda em português, você vai ter uma ideia do que a música fala. Depois, você sabendo o que a música fala, você, com a legenda em inglês, você já vai aprender palavras. Então, quando você vê a primeira frase, ele fala isso é assim. Quando você, em inglês, aparecer aquela frase, você vai entender que isso quer dizer isso é assim. A música, tem uma música do CD do Nevermind, por exemplo, que chama Polly. A batida dela é uma coisinha assim, né, bem lenta. Eu, quando não sabia, achava que era uma música, né? Depois, o cara fala assim, Polly wants a cracker, o Kurt Cobain. E aí, o que a tradução o Polly era o papagaio. E o cracker, né, biscoito. Então, o Polly quer biscoito. Então, você entendeu isso, o Polly wants a cracker. E aí, depois você, né, aliás, ao contrário, você entendeu que o Polly quer biscoito, depois você está entendendo que toda a letra da música fala do papagaio e o papagaio quer cracker, você vai entender que é biscoito. Você está me entendendo, né? Então, quando você começa a ouvir, ouve uma, duas, três, não sei quantas vezes você pegar o que é o assunto, quando você entender qual é o assunto ali, você passa para o inglês, ou de repente você quiser ouvir duas vezes em português, né? Aliás, ouvir em inglês, mas com a legenda ali em português, e depois voltar, depois que você tiver no inglês, voltar para ver uma determinada frase, alguma coisa, uma palavra, também não tem problema nenhum. Mas a questão é, você primeiro em português, ou com a legenda em português, para você entender pelo menos um pouco do que a música fala. Você entendendo do que a música sobre o que ela fala, vai ficar mais fácil você assimilar, né, o inglês, assimilar o que ele está falando. E aí o seu ouvido também ajuda muito você ouvir e vendo a legenda ali embaixo em inglês, porque você vai separar palavras. Porque uma coisa que acontece muito quando a gente não aprendeu muito ainda o suficiente o inglês, às vezes a pessoa está falando e você não consegue separar uma palavra da outra. Mas quando você, que eu estou falando rápido agora, se algum americano me visse falando agora, ele também não ia entender bolhufas, né? Ele também não ia entender onde estava a separação de uma palavra na outra. E é o que acontece muito com a gente quando a gente está aprendendo inglês. Então, quando você ouve a música e tem a legenda embaixo, em inglês,
você vai também entender a separação. Você vai, perceba, faça isso e perceba como que você vai saber melhor o que ele está falando. Você vai tendo a noção, né, porque você já viu a legenda em português, você tendo a noção do que está falando, você vai ver como que você vai aprender inglês. Você vai ver como que você vai entender melhor as palavras. É fantástico, beleza? Então faça isso. Se vocês quiserem, no próximo vídeo, que agora eu tô aqui no carro, não tem jeito, né? Eu queria dar essa dica pra vocês aí, pra também, né, não ficar tanto vídeo atrasado. Mas se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, eu posso gravar um vídeo e mostrando pra vocês, tipo, pegar uma música aleatória e mostrar pra vocês como fazer e como você vai perceber a diferença entre uma palavra e outra, beleza? Gente, obrigado por assistir. Se vocês gostaram desse vídeo, clica aí em gostei, compartilha, ajuda o Vagnão. As redes sociais estão todas aí embaixo, beleza? E também deixo aí essa artezinha aí pra vocês. Se quiser acompanhar mais alguma coisa aí no Instagram, alguma coisa no Facebook, é só nos seguir aí nas redes sociais. Valeu? Gente, muito obrigado por ter assistido. Grande abraço e até a próxima. Tchau. Se inscreva no canal. O que é pra você falar, Rebeca? Se inscreva no canal. Então fala.